16 horas em ponto agora. O confronto humano. Um jovem encontra um senhor de idade avançada e lhe pergunta: "O senhor se lembra de mim?" E o velho levanta o olhar e diz: "Não." Então aquele jovem diz que ele era aluno dele. E então o antigo professor pergunta: "E o que você está fazendo? O que você faz para viver hoje? Como está a sua vida?" O jovem então lhe responde: "Professor, eu me tornei também como o senhor professor." "Ah, mas que bom, como eu," disse o velho. "Sim, é verdade, como o senhor. Na verdade, eu me tornei professor porque o senhor me inspirou a ser como o senhor." O velho então ficou curioso e perguntou àquele jovem que momento foi que o inspirou a ser professor. E o jovem então conta a seguinte história. Um dia, um amigo meu, também estudante, chegou com um relógio novo e bonito na sala de aula e eu decidi que queria para mim aquele relógio. E eu roubei o relógio daquele meu amigo. Tirei do bolso dele sem ninguém ver. Logo depois, meu amigo notou o roubo e imediatamente reclamou ao nosso professor, que era o senhor se lembra? Então, o professor diz: "Ah, eu me lembro de um episódio desses, é verdade." "Pois é, professor. Naquela hora o senhor parou a aula e disse: 'O relógio do seu parceiro foi roubado durante a aula de hoje. Quem o roubou, devolva-o.' Eu não devolvi, porque não queria fazer isso. Eu queria ficar com o relógio para mim. Mas então o senhor fechou a porta da sala de aula e disse para todos nós levantarmos, porque o senhor iria vasculhar nossos bolsos até encontrar o relógio. Mas também o senhor nos disse para fecharmos os olhos, porque só procuraria se todos estivéssemos com os olhos fechados. Então fizemos o que o senhor pediu, e o senhor foi de bolso em bolso. E quando chegou ao meu, encontrou o relógio e o pegou. O senhor continuou procurando nos bolsos de todos os outros. E quando terminou, o senhor disse: 'Abram os olhos, já temos o relógio.' O senhor não me disse nada, professor, e nunca mencionou aquele episódio, nem para mim, nem para ninguém. Nunca disse quem foi que roubou o relógio. Naquele dia o senhor salvou minha dignidade para sempre. Foi o dia mais vergonhoso da minha vida. Desde aquele dia fiquei com vergonha de encontrar o senhor. Mas também foi o dia em que minha dignidade foi salva de não me tornar um ladrão, uma pessoa má, e etc. Mas fiquei admirado, o senhor nunca me disse nada. E mesmo que não tenha me repreendido ou chamado minha atenção para me dar uma lição de moral, eu compreendi a lição daquele dia. E graças ao Senhor, entendi que é isso que um verdadeiro educador deve fazer." O senhor se lembra desse episódio, professor, exatamente como estou contando? E o velho professor então respondeu a ele: "Meu jovem, eu lembro-me da situação. Lembro-me do relógio roubado, que procurava em todos os bolsos. Mas não me lembro de você, porque eu também fechei os olhos enquanto procurava." E essa é a essência. Se para corrigir alguém precisarmos humilhar, a gente não sabe ensinar. Meu irmão, minha irmã, não é a humanidade, não é o homem que está em confronto, mas sou eu que estou em confronto o tempo inteiro comigo, buscando salvar a minha dignidade, buscando salvar a minha honra, a minha integridade como pessoa,
Esse confronto é saudável. Ele é sadio. Ele deve existir. Ele traz saúde para a nossa vida. Ele traz santidade para o nosso viver. O meu confronto comigo mesmo, as coisas ruins que estão em mim, devo reprová-las, como um pai reprova as atitudes negativas de um filho. Devo rejeitá-las, lutar contra elas. Se tenho más vontades, como esse jovem aqui disse que tinha a vontade de ficar com o relógio do colega, eu não queria devolver, ele confessou. Mas o Senhor mandou fechar a porta da sala, pediu para todos fecharmos os olhos e nós fechamos. O mais bonito da história foi a atitude desse professor. É por isso que a gente sabe, os problemas mais difíceis dessa nossa humanidade têm jeito. Quando nós começarmos a confrontar as coisas ruins que estão em nós, apagaremos um monte de defeito da humanidade, da sociedade. Limparemos as ruas das cidades. Limparemos as salas de aulas. Limparemos o Congresso Nacional das más condutas. Lavaremos com a verdade do Evangelho de Jesus, com a pureza do coração de Jesus. Lavaremos com a integridade da fé em Deus, qualquer lugar em que estivermos. Se a gente confrontar as más intenções que estão em nós, os maus desejos. Eu sei que a muitos isso pode custar muito. Vai depender da raiz do mal que está dentro da gente. Há males que foram tão arraigados dentro da gente. Há tanto tempo que a gente está com aquilo ali arraigado. É como aquela raiz que vai lá no fundo da terra, metros e metros de profundidade. Tem males assim que estão também arraigados dentro de nós. Misericórdia, meu Deus. Peça misericórdia a Deus. Se o seu desejo de arrancar essa raiz do mal que está dentro de você for tão grande quanto a confiança que você tem em Deus, Ele vai lhe mostrar, não sei a espécie de equipamento para derrubar aquela árvore de raiz profunda, mas haverá um instrumento enviado por Deus para arrancarmos também essas raízes dos males que estão em nós. Ele enviará. E a gente não pode desistir disso. Mas tem um outro aspecto tão interessante também nesse episódio de hoje. Você viu o que fez aquele professor? O que ele orientou a sala de aula? Ele também fez. Ele fechou os olhos e foi passando de bolso em bolso. E você imagina por que aquele professor fez isso? Eu sei. Ele não queria conhecer o mal que estava naqueles alunos. Ele preferiu tratar a todos com pureza e bondade. E foi assim que ele resgatou a pureza e a bondade daquele que estava com o coração mergulhado no mal. Ele não quis enxergar, mas ele ofereceu a confiança e a dignidade para aquela pessoa, para aquele jovem. A frase desse professor também, que termina o episódio de hoje, é destrutiva. Ela destrói todo o mal. Se para corrigir alguém a gente precisar humilhar, a gente não está sabendo ensinar. Não humilhe seu esposo quando ele errar. Não humilhe sua esposa. Não humilhe seus filhos para corrigi-los. Não deixe que ninguém humilhe outra pessoa para corrigir. É pelo positivo que a gente vai corrigir. É pela confiança que a gente vai oferecer. É pela dignidade que a gente vai devolver àquela pessoa, que ela receberá a dignidade que precisa.
aquele jovem estava se tornando um ladrão, uma pessoa de má conduta. Ele poderia, a partir daquele episódio, alimentar o vício do roubo e passar a fazer aquilo com mais frequência. E se tornaria um ladrão inveterado. Aquele professor o salvou quando ofereceu pureza, bondade e dignidade àquele jovem. Se para corrigir alguém a gente precisar humilhar, a gente não vai conseguir corrigir. É pelo positivo. Eu tenho certeza que você está entendendo essa mensagem. Você que é mãe, que nos acompanha, você que é pai. E você que é professor também, que está agora nos ouvindo. E quantas outras pessoas que têm a responsabilidade sobre alguém, ou o coleguismo, o companheirismo de trabalho profissional. Tem pessoas que dá vontade da gente bater, destruir, ou com socos, ou com palavras verbalmente. Mas eu acho que essa lição de hoje aqui, ela vai abrir o nosso coração para buscarmos novos caminhos e assim a gente não ser contaminado com a raiva, com o ódio, com o desejo de mal que aquela pessoa está infundindo em nós. Porque, na verdade, quando alguém pratica o mal e a gente percebe, aquele mal tem um poder muito grande de nos atingir. E os efeitos do mal que aquela pessoa praticou vêm para nós igual um vírus. E enche a gente de raiva, de revolta, de desejo de justiça. Mas um desejo de justiça que nos tira a nossa paz, a nossa bondade, a nossa pureza. Ficamos contaminados. Nós que somos bons, ficamos contaminados com o mal que aquela pessoa praticou. Por quê? Porque a gente se enfurece, se enraivece, tem vontade de bater, de matar, de destruir, de brigar, de socar. É ou não é? O que esse professor hoje nos ensina? Se para corrigir eu precisar humilhar, não estou sabendo ensinar, salvar, resgatar. Meu irmão e minha irmã, você está rezando? A oração é o caminho para a gente conseguir essas coisas. Desejo que a sua oração seja cada dia melhor, que a sua experiência com Deus diária seja cada dia mais edificante e que alimente a sua alma para ter o coração como desse belíssimo professor da história de hoje. Muito boa tarde, já começou o nosso programa. Uma nação que clama, mostrando a cruz que chama a humanidade para ver a paz na terra acontecer. A juventude espera acontecer na terra, o amor rompendo a divisão, a nova civilização. A esperança é como a chama que inflama e se espalha, fortalece, impulsiona
preconceito em extinção, a nova civilização. A esperança é como a chama que inflama e se espalha. Coração do homem, coração do homem. Chegou um novo tempo de se doar a messe, ser povo forte, acolhedor, fazer discípulos do amor. Nossa esperança é